Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Uma das histórias que meu pai mais gostava de contar era de um menino que, na praia, fingia se afogar e mobilizava os salva-vidas, as pessoas ao seu redor, para que de alguma maneira pudessem ajudá-lo, e depois ele saía rindo de todos porque estava fingindo que se afogava. Pois bem, no dia em que de fato ele enfrentou problemas no mar e precisou da ajuda dos salva-vidas e das pessoas ao seu redor, não contou com o apoio de ninguém e morreu afogado. E meu pai terminava essa história dizendo que isso é o que acontece com os mentirosos. No dia que de fato eles precisam do apoio e da credibilidade dos outros, não tem, porque todos já se acostumaram com suas mentiras. Essa história tem tudo a ver com um momento surreal que o Brasil atravessa, em que a sociedade é bombardeada com mentiras todos os dias por funcionários públicos, por governantes, por órgãos oficiais, incluindo o presidente da República. Há, inclusive, uma busca por mentirosos que possam assumir postos no governo e defender com propriedade as mentiras que são contadas. Veja que essa semana o presidente da República apareceu para dizer que, num relatório do Tribunal de Contas da União, havia uma denúncia sobre supernotificação de casos de Covid no Brasil, no que foi desmentido prontamente por membros do TCU. E o que fez então o presidente? Ele disse que precisa mudar alguns ministros do TCU para que tenha mais apoio. Ou seja, ao invés de parar de contar mentiras, ele precisa recrutar pessoas que deem sustentação às suas mentiras. Essa política de Estado baseada na mentira tem feito enorme pressão sobre a ciência e os cientistas brasileiros. Sim, porque os mentirosos precisam contar com o apoio de estudiosos, de referências em áreas técnicas para conferir veracidade às suas histórias mentirosas. Em outras palavras, eles precisam da cumplicidade de cientistas e estudiosos. Veja que nas últimas semanas, vários fatos mostram essa pressão sobre a ciência e os cientistas brasileiros. Há 2 semanas atrás, fomos todos testemunhas de um episódio constrangedor quando uma médica, Nise Yamaguchi, se apresentou à CPI e fingia procurar dados científicos, trabalhos relevantes que defendessem a cloroquina numa pilha de papéis, trabalhos esses que simplesmente não existem. A situação ficou ainda mais constrangedora porque no dia seguinte uma outra médica, Luana Araújo, apareceu diante dessa mesma CPI falando com enorme propriedade sobre por que aquela história sobre a cloroquina era mentirosa. Recentemente também, a Sociedade Brasileira de Química veio a público para dizer que as opiniões de um dos seus afiliados, que fazia propaganda e contava mentiras sobre as vacinas, não eram exatamente as opiniões da Sociedade Brasileira de Química e não estavam amparadas no conhecimento técnico disponível. Ainda ontem, o presidente da República apareceu num evento reforçando seu discurso a favor da doença e contra as máscaras e disse ter encomendado um parecer ao seu ministro da Saúde para que liberasse as pessoas da obrigação de usar máscaras se elas tivessem sido contaminadas pela Covid ou já tivessem sido vacinadas. Ao invés do ministro dizer que aquela ideia é absurda e não encontra respaldo em nenhum estudo científico do mundo, que muito pelo contrário recomendam o uso da máscara, o ministro deixa a dúvida no ar, dizendo que ainda não tem opinião formada e que vai reforçar esse estudo. Aliás, esse mesmo presidente da República, com apoio de novo de um técnico, um médico, Osmar Terra, já anunciou
dezenas de vezes o fim da pandemia desde março do ano passado. E a pandemia, infelizmente, continua aí firme e forte. Por isso, esteja atento, não se deixe manipular por mentirosos que precisam do seu respaldo técnico para manterem as mentiras deles no ar, porque eles passarão e a sua credibilidade ficará destroçada, destruída. Não empreste o seu diploma, não empreste o seu conhecimento para esses mentirosos de plantão. E eu deixo aqui uma pergunta: até quando nós teremos que aturar esses monstros que fingem estar se afogando no meio do mar? Um grande abraço e até o próximo vídeo.